Imagine um país que esperou mais de 2 décadas para voltar a ter um presidente civil. Após anos de regime militar, a eleição de Tancredo Neves representava esperança, mudança e um novo começo para o Brasil. No entanto, o que deveria ser uma celebração de liberdade e democracia tornou-se um dos maiores mistérios e tragédias da história política brasileira. Você conhece a verdadeira história da morte de Tancredo Neves? Muitas versões foram contadas, mas a última, que será revelada, pode mudar completamente a sua visão sobre esse evento histórico. Se você ainda não é inscrito no canal Viajantes da Evolução, aproveite para se inscrever agora, deixar o like e compartilhar este vídeo. Revelações surpreendentes vêm por aí, e a mais impactante está no final. Tancredo Neves, um político carismático e articulador nato, foi eleito presidente do Brasil em 1985, em um momento crítico de redemocratização. Sua eleição, ainda que indireta, foi vista como uma vitória histórica contra décadas de governos militares. A posse estava marcada para o dia 15 de março de 1985, mas um destino cruel começou a traçar outro rumo. Tancredo já enfrentava fortes dores abdominais antes da cerimônia de posse, mas sua determinação o fez ignorar os alertas médicos. Em uma frase que demonstra seu compromisso com a estabilidade política, ele declarou: "Façam de mim o que quiserem depois da posse." Essa decisão não veio sem razão. O Brasil, ainda marcado pela desconfiança em relação aos militares, vivia sob a ameaça constante de uma nova ruptura. Tancredo temia que, caso sua condição de saúde fosse revelada, os setores mais conservadores das Forças Armadas usassem isso como desculpa para impedir a transição democrática. Ele tinha em mente a frase de Getúlio Vargas: "No Brasil, não basta vencer a eleição, é preciso ganhar a posse." No dia 14 de março de 1985, durante uma cerimônia religiosa no Santuário Dom Bosco, em Brasília, as dores se tornaram insuportáveis. Tancredo foi levado às pressas ao Hospital de Base do Distrito Federal. A partir daquele momento, o sonho de assumir a presidência começou a desmoronar. Mas o que realmente aconteceu dentro daquele hospital? Por que Tancredo não foi imediatamente transferido para um centro médico com melhores condições? Você sabia que o hospital de base estava com a unidade de tratamento intensivo em obras? É isso mesmo, a precariedade das instalações agravou ainda mais a situação. Tancredo foi submetido a várias cirurgias, mas as complicações não paravam de surgir. Fotos foram divulgadas para tentar acalmar o país, mostrando-o em recuperação, mas a realidade era muito mais sombria. A doença de Tancredo foi inicialmente atribuída a uma diverticulite, mas investigações posteriores trouxeram à tona uma realidade perturbadora. Ele sofria de um leiomioma benigno, porém infectado. Isso levanta uma questão importante. Por que esconderam a verdadeira natureza do problema? Na época, a palavra câncer era evitada a todo custo devido ao pânico que poderia causar. Pense nisso. Será que a história oficial é confiável? Ou estamos diante de uma série de erros médicos, decisões políticas questionáveis e omissões que poderiam ter mudado o curso da história? Enquanto Tancredo Neves lutava pela vida, o Brasil aguardava com ansiedade e apreensão. As esperanças depositadas nele pareciam desmoronar a cada novo boletim médico. Internado em condições longe do ideal, ele enfrentou uma série de complicações. Durante seu período de hospitalização, foi submetido a 7 cirurgias. Mas as questões mais assustadoras começaram a surgir quando médicos e especialistas revisaram o caso anos depois. Será que todas essas intervenções eram realmente necessárias? Ou foram realizadas sem o devido cuidado e planejamento? Em 2005, uma nova reviravolta abalou as certezas sobre a morte de Tancredo.
Médicos admitiram que o laudo oficial divulgado na época estava incorreto. O que fora inicialmente atribuído a uma infecção generalizada foi, na verdade, resultado de uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, uma condição gravíssima, mas que talvez pudesse ter sido tratada de forma diferente. Além disso, surgiram evidências de que erros médicos graves foram cometidos. Por exemplo, sabe-se que houve falhas na sutura da primeira cirurgia realizada em Tancredo, o que causou uma hemorragia interna no intestino. Pior ainda, na noite de 14 de março, um jatinho estava preparado para transferi-lo para São Paulo, onde poderia receber um atendimento mais adequado, mas a viagem foi vetada por motivos ainda nebulosos. Será que a decisão de mantê-lo em Brasília foi puramente médica? Ou havia interesses políticos em jogo, temendo as implicações de transferir o presidente eleito em estado crítico? O impacto dessas decisões foi devastador. Em 26 de março de 1985, Tancredo foi finalmente transferido para o Hospital das Clínicas de São Paulo, mas já era tarde demais. Apesar das aparências, as fotos divulgadas em 25 de março, que supostamente mostravam um Tancredo em recuperação, escondiam a gravidade real da situação. Horas após as imagens serem feitas, ele sofreu uma grave hemorragia. Tancredo resistiu o quanto pôde, mas em 21 de abril de 1985, sua luta chegou ao fim. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite, no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos. Ele faleceu aos 75 anos, sem jamais assumir a presidência da República. A notícia foi anunciada pelo porta-voz Antônio Brito, marcando um dos momentos mais tristes e impactantes da história recente do Brasil. No entanto, a dor e a comoção nacional logo deram lugar a dúvidas e teorias. O pesquisador Luiz Mir, em seu livro O Paciente, o caso Tancredo Neves, trouxe à tona depoimentos de médicos e documentos que apontam para negligências e omissões. Ele afirma que Tancredo poderia ter sobrevivido e possivelmente tomado posse se tivesse recebido o tratamento adequado desde o início. Imagine o impacto disso. Um presidente eleito, símbolo da redemocratização, vítima de uma sucessão de erros que poderiam ter sido evitados. Será que o destino de Tancredo foi decidido apenas por suas condições de saúde? Ou havia algo mais sombrio por trás de sua morte? E as perguntas não param por aí. Por que esconderam a verdadeira natureza de sua condição? Quem se beneficiou da morte de Tancredo? E o mais intrigante, será que tudo isso foi apenas um infeliz conjunto de circunstâncias ou algo planejado? A morte de Tancredo Neves não encerrou apenas a trajetória de um líder político, mas também deixou feridas profundas na história do Brasil. Enquanto o país tentava se recuperar da perda, a transição de poder trouxe desafios imensos. José Sarney, o vice-presidente, assumiu a presidência em 15 de março de 1985, inicialmente como interino, mas logo de forma definitiva. Contudo, a cerimônia de posse foi marcada por um simbolismo estranho e desconfortável. O então presidente João Figueiredo, último militar no poder, não compareceu para entregar a faixa presidencial. Esse gesto de distanciamento foi um reflexo claro da tensão que ainda pairava sobre a redemocratização. Mesmo após 21 anos de regime militar, setores conservadores das Forças Armadas, conhecidos como linha dura, tentavam minar o processo de abertura política. Caso Sarney não assumisse, o próximo na linha sucessória seria Ulisses Guimarães, presidente da Câmara dos Deputados e figura mal vista por esses grupos. Esse cenário aumentava ainda mais a pressão sobre a estabilidade política do país. No entanto, Sarney assumiu com um discurso, escrito por Tancredo Neves, um verdadeiro manifesto pela conciliação nacional e pela democracia.
Nele, Tancredo deixava claro que seu governo não seria uma vitória de facções, mas um marco para unir o Brasil em torno de um ideal democrático. Ainda assim, a dúvida permanece. O Brasil teria seguido o mesmo caminho se Tancredo tivesse tomado posse? Enquanto o Brasil tentava seguir em frente, novas revelações continuaram a surgir. Em 2010, os filhos de Tancredo solicitaram à Justiça Federal de Brasília acesso a documentos médicos e sindicâncias referentes ao tratamento do presidente eleito. Representados pelo historiador Luiz Mir, buscavam respostas para um mistério que já durava décadas. A pergunta que ecoava era simples e inquietante. O que realmente aconteceu nos últimos dias de vida de Tancredo? A cada nova descoberta, as suspeitas aumentavam. Luiz Mir revelou que, quando as fotos de Tancredo foram divulgadas no dia 25 de março, ele já sofria de um sangramento grave devido a um erro técnico. Essas imagens, projetadas para tranquilizar o país, esconderam a realidade cruel. Tancredo estava perdendo a batalha contra um sistema de saúde precário e decisões médicas controversas. Mesmo após sua morte, o legado de Tancredo permaneceu vivo. Sua luta pela redemocratização resultou na convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte em 1987, que culminou na Constituição de 1988, um marco na história brasileira. Em 21 de abril de 1986, exatamente um ano após sua morte, uma lei foi sancionada para garantir que Tancredo fosse incluído na galeria oficial dos presidentes do Brasil, apesar de nunca ter tomado posse. Mas o mistério persiste. Será que a morte de Tancredo foi apenas fruto de uma sucessão de erros? Ou havia forças ocultas interessadas em impedir que ele assumisse a presidência? A história oficial pode nunca responder a essas perguntas, mas a sombra de dúvida continua a pairar. Se você chegou até aqui, diga nos comentários o que pensa sobre essa história. A morte de Tancredo foi um acidente trágico ou algo mais? Deixe sua opinião, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal Viajantes da Evolução para mais conteúdos que mergulham fundo nos mistérios e eventos marcantes da nossa história. E para refletirmos, deixo uma última questão. No Brasil, onde política e interesse sempre se entrelaçam, até que ponto podemos confiar nas versões oficiais? Este foi o nosso mergulho na vida e nos últimos dias de Tancredo Neves, um homem que, mesmo em seus momentos finais, deixou um legado indelével, que sua história nos inspire a lutar por um país mais justo e transparente.